Depois de um longo e tenebroso inferno na Série B, o Vasco da Gama voltou à primeira divisão. Após uma temporada de altos e baixos, de um elenco envelhecido, o Clube da Colina, muito mais pelo peso da camisa do que propriamente por tudo que fez nas quatro linhas, principalmente agora no final do ano, voltou para o seu lugar de dever, de fato e de direito. Bem, gente, para falar hoje sobre Vasco da Gama, né, o Vasco que estava aí na Série B durante esse ano de 2016, volta à Série A no ano de 2017. Vim fazer um vídeo, né, e aí em homenagem aos meus amigos vascaínos, e aí um abraço a todos eles, né, aos vascaínos, e parabéns pela volta à primeira divisão. Eu quero falar um pouco do lado ruim de tudo isso. O Vasco caiu ano passado pela segunda vez na sua história, já havia caído no ano de 2008 e agora voltou à Série B do campeonato. Já havia caído em 2012, 2013, também não me lembro. E tá assim, né? Um ano vai, outro volta, do outro vai de novo. Caiu em 2015, havia caído em 2013, voltou em 2014, caiu em 2015. Voltou em 2016 e não pode cair em 2017, né? Bem, mas para que isso não aconteça, alguns erros não podem voltar a acontecer. O Vasco, durante toda a sua história, foi um clube muito paternalista. Eu digo paternalista tanto com jogadores quanto com os seus presidentes. Vive um regime onde acha que o acaso vai lhe corrigir. E não corrige. Haja visto 13 rebaixamentos. Então o que o Vasco precisa, de fato? O Vasco que tem um presidente que já é pela 95ª vez presidente da sua equipe, e voltou para a primeira divisão não por ele, voltou muito mais pelo empenho do seu técnico Jorginho Campos, que é um excelente profissional, e de alguns jogadores que se mataram dentro de campo, do que propriamente pela organização do clube. O Vasco tem um estádio. E aí? E a estrutura? Centro de treinamento, o Vasco não tem. Divisão de base forte, o Vasco vem perdendo vários títulos. Esse ano perdeu vários títulos para o Flamengo, por exemplo. Flamengo que tem investido bastante de novo na sua base e vai colher frutos daqui a uns anos. Podem ter certeza disso. O Vasco precisa, de fato, aplicar um pouco mais de investimento na sua estrutura e na sua base. A estrutura física, com o centro de treinamento, já tem um refis muito legal e tem que continuar investindo, mas também na gerência do seu futebol e na contratação de jogadores. Está na hora de abrir um pouco mais a mão. E quando eu digo abrir um pouco mais a mão, não estou falando para contratar o Messi. Não estou pedindo para contratar o Neymar. Eu estou apenas dizendo que o Vasco da Gama precisa contratar melhor são jogadores de acordo com a idade. Observem bem, o time do Vasco titular. Martim Silva, já tem bem mais de 30 anos. Rodrigo Zagueiro, 36 anos. Marcelo Matos, volante central, 35 anos. Diguinho, volante, 34 anos. Benê, meia central, 35 anos. Jorge Henrique, meia pelos lados, 35 para 36 anos. Ou seja, alguma coisa está errada. E eu esqueci de citar o Andrezinho, 33 anos. Um time titular com tantos jogadores veteranos vai conseguir, logicamente, pela capacidade técnica desses jogadores, porque são bons jogadores tecnicamente falando, fazer um início de temporada boa, como o Vasco fez, foi campeão carioca, em cima do Botafogo,
Chegou no Brasileirão, abriu muitos pontos de vantagem no início, estava realmente um trem-bala da colina, e de repente esse trem-bala começou a capengar. E capengou por causa da idade dos jogadores. O técnico mudou? Não. Os jogadores mudaram? Não. Mas o resultado mudou. Alguma coisa estava errada. Olhando a estrutura tática da equipe do Vasco da Gama, não vi alteração alguma que pudesse fazer com que o time ficasse pior taticamente. O Jorginho fez um excelente trabalho. Não tem nada do que a equipe do Vasco, dirigentes, jogadores, ou até mesmo a torcida de reclamar do Jorginho Campos. Pelo contrário, tem que agradecer, porque ele recebeu proposta para sair da equipe do Vasco da Gama e não o fez. Na época, inclusive, para assumir a equipe do Cruzeiro. Proposta oficial, porque extraoficial ele teve outras. Teve do Atlético, teve do Grêmio, teve mais uma agora que eu estou esquecendo. Foram 3 propostas que ele teve, além da do Cruzeiro. Então imagine, o técnico ficou, a equipe ficou, ninguém foi vendido, pelo contrário, foram contratados alguns jogadores, mas o resultado não veio. Então, senhor presidente do Vasco da Gama, senhor diretor de futebol, senhor gerente de futebol, respeitem a torcida do Clube de Regatas do Vasco da Gama. Façam um time mais equilibrado e tenham respeito ao trabalho do técnico Jorginho Campos. Está na hora de fazer uma faxina agora no final do ano e dar ênfase principalmente aos jogadores com mais de 30 anos. E olhar jogadores da Série B, jogadores da Série A de times menores ali, que poderiam ser contratados. O Palmeiras, campeão brasileiro, por exemplo, já contratou 2 revelações do Campeonato Brasileiro. O Johan, da Chapecoense, bom meia central, e o Keno, ponta esquerda, da equipe do Santa Cruz. 2 equipes menores, a Chapecoense que está no meio da tabela, beleza, está brigando pela Sul-Americana, mas é uma equipe de menor expressão do Brasil. E o Santa Cruz, que foi rebaixado. Ou seja, dá para trabalhar assim? Lógico que dá. A única diferença é que o Palmeiras sabe trabalhar com contratação de jogadores, tem um excelente gestor de futebol, que foi do Cruzeiro também, o Alexandre. O Vasco da Gama precisa fazer um trabalho em cima disso. Porém, não podemos ter interferências externas. Então, você, amigo, amiga vascaína, em primeiro lugar, um abraço a vocês. Parabéns pela volta. E que façamos o Vasco da Gama voltar a ser o gigante da colina, porque é um time que está se apequenando. E se apequenando muito por causa dos seus dirigentes. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, peça seus vídeos, dê sugestões de pauta também. Muito obrigado a todos e até a próxima!